Olá, para você que acompanha aqui meu canal, sou a Ana Rodrigues e nós vamos dar continuidade aqui às reflexões astrológicas semanais e vamos falar aqui da quarta semana do mês de maio, que vai do dia 23, domingo, até o dia 29, sábado, e essa é uma semana de muito movimento no céu. Nós vamos ter Saturno estacionando para ingressar no movimento retrógrado, Mercúrio também na mesma condição, iniciando o movimento retrógrado. E temos esta lua cheia aqui no dia 26, em que acontece um eclipse em algumas partes do mundo, mas no Brasil não. Ela vai acontecer durante a manhã. Vamos entender aqui no dia a dia como tudo isso vem se movimentando. Esse dia 23, pessoal, ele vem com o primeiro movimento aqui ó, de madrugada, que é um trígono entre Lua e Vênus, com a Lua aqui em Libra. Então, ela vai aplicar um trígono ao planeta regente do signo de Libra, né? Que é bem interessante. Torna o dia bem interativo, animado, amistoso também. A Lua está em Gêmeos, que é um signo também de triplicidade do ar. É um dia alegre, né? Fácil de levar as coisas, com uma troca intensiva de comunicação. Só que aí, às 4h51, a Lua vai chegar a um aspecto desafiador a Marte, né? E tudo bem, aqui a Lua está aqui no signo de Câncer, tem seu domicílio, mas Marte em Libra tem exílio, né? E a gente pode ter aqui um momento um pouquinho mais estressante aqui no meio da madrugada, eu diria bem reservado e principalmente porque ele vai puxar bastante a necessidade da administração, do equilíbrio mesmo. Mas esses dois movimentos eles vão acontecer na madrugada, então talvez a gente não perceba muito o efeito deles, né? Conforme as horas vão passando. 6h19 é o momento em que Saturno estaciona para entrar no movimento retrógrado. Esse mapa aqui ó, é das 6 horas em ponto, um pouquinho antes, e ele vai ficar estacionado. E assim, a gente tem um domingo que, por questão das interações de elemento ar entre os planetas, facilita um pouco o diálogo, a troca um pouco mais leve. Mas como Saturno está ingressando, mudando de movimento, tem que se manter a atenção sobre os inícios das atividades. Como Saturno é um planeta aqui relacionado à estrutura, à manutenção das coisas, né, à solidez e também ao tempo, quando ele estaciona as coisas param, né? Então, para inícios ou escolhas é um pouco mais delicado, né? Porque o que tiver sob o comando de Saturno tende a se manter estacionado mesmo, não vai nem para frente nem para trás, e para negócios ou situações importantes de vida não é legal, né? Ninguém quer começar nada estacionando, né? Ou tomar uma iniciativa para mudança, né? Com esse quadro não acontece mesmo. Então eu diria que o dia 23 ele é melhor para os contatos mais imediatos mesmo, coisas mais simples. Pode até ter uma tônica do comércio aqui nesse momento da madrugada, que seria até interessante, mas ele é levado um pouco mais no sentido das coisas mais leves. Procurem não aplicar mudanças muito abruptas sobre essa característica, certo, gente? Então, aí depois a gente vai ter outro movimento ali no meio do dia, meio-dia e 59, com a Lua aplicando um trígono agora a Mercúrio, que é bem comercial, né? Então, como eu disse para vocês, como a gente está com uma dinâmica de triplicidade do ar interessante no dia 23, domingo, o ideal é manter a comunicação, buscar ler um livro, assistir um filme ou estudar temas mais leves. Eu penso que temas relacionados a compromissos mais sólidos merecem atenção pela estação de Saturno, né, que já está na estação retrógrada dele, e isso não é legal, né? Assim, para um aprofundamento não é muito bom, certo? Então, é mais essa manutenção que a gente deve ter a atenção. E aí, no dia 24, vem com um pouco de complexidade, pessoal, porque à meia-noite exatamente a Lua ingressa no signo de Escorpião, que é um signo de debilidade. Pensando em ritmo dos acontecimentos, a gente tem um nível de complexidade muito acentuado e assim, pouco movimento, né? Porque o Escorpião triplicidade de água e ainda é um signo fixo, então a tendência às coisas se tornarem complexas, o clima emocional um pouco pesado, um pouco tenso, é um pouco mais fácil, né, para o dia a dia. Quando for 1h37 da madrugada, a Lua que está aqui em Escorpião vai aplicar um trígono a Júpiter, que intensifica mais ainda, porque nós estamos com Júpiter no seu próprio domicílio Peixes. Essa característica pode ser interessante para planos místicos, mas ela ainda continua muito complexa, muito profunda, né? Pode ser bom para processos criativos, pode ser bom para intensificar trabalhos ligados à espiritualidade,
para buscar percepção, porque ela acaba facilitando um tanto dessas questões. Mas para mudança, eu penso que a modalidade fixa de Escorpião não favorece tanto, né? Aplicar mudança sobre essa condição. E o próximo movimento da segunda vem 21h35 da noite, que é a Lua em quadratura a Saturno. Então, Saturno, que já estará aqui no movimento retrógrado, mas ainda muito lento, né? E a Lua aplicando então essa quadratura. A quadratura de signos fixos, com Lua debilitada, Saturno debilitado, merece muita atenção sobre alterações de plano. Procurem não alterar plano sobre essa característica, porque vocês vão encontrar problemas, isso é bem provável. E o ritmo também ele emperra um pouquinho, então não deixe para fazer coisas muito importantes durante esse momento, se for possível, né? Porque algumas atividades têm horário marcado, mas se for possível, evitem esse momento para coisas importantes, porque é muito provável que vocês caiam em um pouco de rigidez, complexidade, dificuldade em resolver as coisas. Quando acho que resolveu, aparece outro problema, então as coisas ficam um pouco difíceis de se resolverem, de ter um fluxo muito leve, né? A tendência é que ela é dura mesmo, né? Ela é bem enrijecida. Evitem esse momento e fiquem atentos ao humor também. O clima geral, ele cai numa coisa meio rabugenta, assim, sabe? Uma coisa meio incomodada, insatisfeita e fica um clima um pouco mais tenso. Então, evitem lidar com coisas importantes, eu diria, durante essa fase, né? Aqui no dia 24. O dia 25, na terça-feira, vem com a Lua aplicando um trígono a Marte 7 e 1, que então a gente tem a Lua debilitada e Marte debilitado, mas temos uma recepção mútua muito interessante, com a Lua observando aqui seu domicílio e Marte aqui observando o seu domicílio noturno também. E esse trígono, então, ele ainda é intensificado pela recepção mútua, e facilita demais a estratégia, a poupar, a economizar, a guardar, a proteger. Ele é muito estratégico. Penso mesmo em um dia que vocês podem se beneficiar muito em aplicar estratégias bem planejadas. Com dinheiro, principalmente, é um momento muito bom para as economias, para guardar dinheiro, mas nada muito ousado, pessoal, porque essa característica de água, né, triplicidade de água, ela não favorece muito a ousadia. Ela é mais da reserva mesmo, porque a profundidade é uma característica comum aqui dos signos da triplicidade de água. Então, é mais fácil proteger, guardar, né? Com dinheiro, então, é um dia muito bom para essa questão da economia ou guardar dinheiro, criar uma reserva num sentido de proteção mesmo, né? E o clima do dia também, ele cai bastante nessa característica da reserva, do cuidado, da atenção também, muito estratégico. Se vocês tiverem que aplicar alguma estratégia importante, esse é um momento muito auspicioso. E o outro aspecto do dia 25 só vai acontecer a 23h39. Na verdade, não é um aspecto, né? É uma mudança de signo para a Lua. Então, isso significa que a gente tem a Lua aqui sem aspecto nenhum. Depois desse movimento, ela vai ficar fora de curso. Para os inícios, não é legal. Até no Instagram dessa semana que passou, eu fiz um vídeo, né, ali da série do Curtas da Astrologia, falando sobre a Lua fora de curso, porque me perguntaram se é realmente muito importante observar a Lua fora de curso. É sim, principalmente se a gente estiver trabalhando com escolha de momento para início de atividades ou para fazer escolhas importantes na vida, porque principalmente nessa condição em que o último aspecto da Lua em Escorpião é aqui, depois ela muda de signo, não acontece nada de legal, assim, de novo, não tem ritmo para mudanças, não tem ritmo construtivo, ela vai mudar de quadro depois, e aí as coisas se alteram, então não é legal começar uma atividade sobre essa característica, né? E também manter atenção sobre o clima diário aqui na terça-feira. Então, o melhor momento é no início da manhã mesmo, que vem com uma tônica muito estratégica. E no dia 26, pessoal, é o dia que a gente teria um eclipse. Vou abrir todos aqui os aspectos do dia 26, certo? Teria por quê, pessoal? Esse eclipse, ele acontece para o horário de Brasília às 8h14 da manhã. É manhã, então a Lua não estará no céu. E se tem uma coisa que na astrologia clássica é extremamente importante, na verdade deveria ser para todo tipo de astrologia, é visibilidade e luminosidade, porque são o core, né, o coração
da astrologia. Toda a astrologia foi estruturada, conceituada com base em visibilidade do planeta e a luminosidade do planeta, certo? Então, na astrologia clássica nós levamos isso muito em consideração. Se o eclipse pode ser visto em um determinado local, ele tem poder, se não, não. E no Brasil, o eclipse não será visto, porque vai acontecer quando a Lua já passou da linha do horizonte, já se pôs. Como ela está oposta ao Sol, assim que o Sol nasce no horizonte, a Lua se põe, certo? Então, ela não vai ser visível, o eclipse para a gente não vai ser visível. Mesmo assim, a gente está colocando aqui 8h14 o momento exato. Então, um pouquinho antes, ela começa a ser eclipsada, o que seria a parte penumbral do eclipse, né? Eclipse penumbral. Mas mesmo durante esse momento, é 6 horas e pouquinho, e aqui no Brasil a Lua já está muito, muito baixa, já quase descendo mesmo, se pondo na linha do horizonte. Então, a gente vai ter pouco efeito. Por exemplo, em Brasília, que é o nosso local de referência como capital do país, né? Vai ter pouco efeito mesmo. Então, a gente vai analisar aqui como lua cheia, tá bom? Só que antes da lua cheia, 1h30, a gente tem a lua em quadratura a Júpiter. Então, a lua está em Sagitário e ela está aplicando uma quadratura a Júpiter que está em Peixes. Júpiter está no seu domicílio noturno e a quadratura ainda faz ele enxergar o seu domicílio diurno. Essa quadratura, então, não é de todo ruim, pelo fato de Júpiter conseguir encontrar um poder. E aí a gente tem, então eu penso que os fatores relacionados à justiça, esperança, generosidade, abundância e expansão, né, que são os temas de Júpiter, fluindo de certa forma para o momento da fase cheia, porque quando a Lua chegar à oposição com o Sol, ela está carregando a influência desse aspecto anterior. Ele é esperançoso, tem a ver com justiça, tem a ver com endireitar os eixos, né? Penso também que o fato de Júpiter estar em Peixes, que é o seu domicílio noturno, é o que mais tem a relação, como eu já disse para vocês, com o ideal da justiça mesmo, no sentido mais amplo, né? De se fazer justiça, o que a justiça representa. Poderíamos dizer a justiça divina? Pode ser, porque como domicílio noturno, essa é uma posição muito mística, muito espiritual mesmo, né? Então faz sentido quando a Lua chegar a uma quadratura com Júpiter, a gente ter essa característica de busca por justiça carregada para o momento da fase cheia e para os próximos 15 dias, então. Essa fase cheia, então, acontece às 8h14, quando a Lua em Sagitário estiver na casa 6, quando o Sol está aqui na casa 12, em 5 graus de Gêmeos, certo? Os eclipses vão acontecer sempre que o Sol e a Lua estiverem a menos de 12 graus dos nodos lunares, tá bom? Aí um parênteses aqui também, gente, esses nodos são lunares. Quando você tem um planeta em conjunção ao nodo, ele não está eclipsado, porque não é o nodo do planeta, é o nodo da Lua, tá bom? Então, os eclipses acontecem quando os luminares estão próximos aos nodos. E, pessoal, o que vem, então, para os próximos 15 dias? A casa 6 e casa 12, casa 8, na astrologia clássica são chamadas de casas maléficas, primeiro pela dificuldade de relação com a casa 1, não formam aspecto com o ascendente, né? E elas carregam, então, temas difíceis. Se a gente trouxer para os temas mundanos, a casa 6 fala da saúde coletiva e a casa 12 ela fala de inimigos ocultos do país, de sujeira abaixo do tapete, coisas, né, que estão relacionadas eu penso a podridão mesmo, né, tudo que está muito, muito oculto aqui. E a gente tem um volume grande aqui de movimento, né, de planetas aqui nessa casa 12. O Sol envolvido no eclipse, mas ainda a gente tem Vênus e Mercúrio com o nó do norte também. O que não é interessante, porque eu penso que aqui a gente levanta o tapete para ver o que tem abaixo. E a oposição pegando os mutáveis, com todos dispostos por Mercúrio forte, mas a Lua sem dignidade aqui, vem exatamente com agitação, né? A gente vai ter um momento dessa semana também bem agitado por essa influência entre Gêmeos e Sagitário, e essa agitação ela pode vir em torno de algumas novidades, notícias e informações. Então parece que os 15 dias seguintes eles serão bem agitados mesmo, assim, um pouco nervosos, impacientes, tem bem uma tônica ruim assim nesse tema, né?
e propenso a novidades, né? Porque esse tema é uma característica de Gêmeos que a gente não pode fechar os olhos, é da imprevisibilidade, da novidade, das coisas que saem do prumo. É um signo muito instável, pelo fator do calor, né? Pertencente aqui do calor como qualidade da triplicidade do ar, e do modo mutável, tanto de Gêmeos como de Sagitário. E por isso, então, a gente tem uma instabilidade, coisas que chegam de maneira, eu penso que fora do habitual, notícias e coisas nesse sentido que podem vir, né? Outro ponto que a gente tem que levar em consideração é que o ascendente está em 27 de Gêmeos, graus finais, termo de maléfico. Falei num vídeo também lá no Instagram que os últimos termos são todos de maléficos, né? Então, graus finais representam que a gente está vivenciando o momento final de algumas coisas, representadas por Mercúrio aqui, né? E por Saturno, o termo de Saturno. Então, pessoal, assim, esses 15 dias, eles vêm com um volume de informações bem, assim, bagunçadas, mas eu penso que algumas reveladoras, podem ser bem reveladoras, né? Porque a casa 12, com o sol iluminando, tira a poeira, né? Ele tira a nuvem, a névoa da frente da visão, né? Faz as coisas serem vistas. Então, esse Júpiter aqui nessa ligação, eu penso que ele tem muita ligação com essa coisa de se fazer justiça. E aí, pessoal, sendo você de direita, sendo você de esquerda, todos os brasileiros, independente de ideologia, estão vivenciando e assistindo a CPI. Isso é um fato, isso não é opinião, gente. Tem uma CPI desenrolando. E ela envolve tema de saúde pública porque é uma CPI da pandemia. Então, eu penso que quando a gente observa para o Brasil, essa CPI ela vai estar agitada nos próximos dias, né? Como eu li que ela vai terminar em agosto, tem muita coisa se desenrolando nesses 15 dias, pipocando notícias, documentos, coisas desse tipo. E é bom ou não é bom para o presidente? Então eu já faço a ressalva, eu estou analisando astrologicamente, eu estou avaliando a condição do planeta, tá bom? O presidente, quem comanda o país, está na casa, começa em Áries, e Áries é regido por Marte, e Marte não tem aspecto nenhum com o restante da carta, está fora de curso e ele está num signo de debilidade. Então, se você acha que estou falando opinião, vai estudar astrologia e verificar que um signo de Câncer é uma debilidade de queda para Marte, porque Marte se exalta no signo oposto, que é Capricórnio, certo? E se a gente analisa então a condição de Marte como representante, como um significador de quem está no comando, não é legal. É só observar que debilidade representa prejuízo e dignidade significa poder, controle, domínio. E está na casa 1, que é a casa do povo. E eu acredito que algumas medidas, às vezes até atitudes que quem estiver no comando possa ter, elas são com cunho defensivo, porque a condição de Marte em Câncer é de defesa, de proteção, mas ela é desagregada, porque Marte está fora do contexto, ele não está formando aspecto com nenhum ponto na carta. E quando um planeta está fora de curso, quem faz análise comigo sabe disso, eu sempre falo isso, quando o planeta está fora de curso, ele não está participando do jogo. Isso significa que não é legal para ele, ainda mais nessa condição. Se ele estivesse no seu domicílio, ou na sua exaltação, eu poderia dizer, mesmo estando fora do jogo, ele está dominando, está conduzindo a situação, mas não é o caso. E ainda, para essa fase cheia, os próximos 15 dias, ponto máximo de visibilidade da Lua, continuando com o tema da saúde pública, o que nós estamos vivenciando agora, né? Vejo bem essa relação de Gêmeos com Sagitário, né? A Lua cheia em Sagitário. E Júpiter, principalmente, aqui na casa 9, em Peixes, como entrosamento, o envolvimento das questões que vêm de fora. E o que nós estamos vendo nesses dias aqui, vindo de fora no tema da saúde, tirando toda essa questão dos insumos que pode ser relativa aqui à casa 8, como eu já vou falar daqui a pouquinho, é exatamente o que vem dessas cepas que estão se desenrolando, indiana, né? Porque a configuração dessa fase cheia, ela está muito desafiadora. Ela tem a Lua peregrina, conjunto ao nó do sul, que é uma debilidade, né? Apesar que o eclipse, né, os movimentos de eclipse acontecem conjunto aos nodos, como eu falei para vocês. Mas pega também o Sol aqui em uma debilidade. Ele está, além da casa 12, das casas 12 e 6, né, serem casas cadentes, pouco produtivas. Então, nós temos os luminares peregrinos,
e isso não é interessante para os fatores de condução dos temas. Então, eu diria que nos próximos dias, essa tônica da cepa que vem indiana, né, que é a que está no momento ativa, ela pode se intensificar, chegar forte. Também digo isso porque, como eu falei para vocês, uma das condições de Marte em Câncer é muito de reserva. E a casa 1 também significa povo, que está sendo regido aqui por Mercúrio, né? Nos graus finais, o povo, a casa 1, que é o povo, regida por Mercúrio. Mercúrio está diminuindo a velocidade porque ele vai entrar no movimento retrógrado durante essa semana também, vai estacionar. Então, ele já está na estação retrógrada, diminuindo a velocidade. E Marte em Câncer é reserva, recolhimento. Então, pode ter um novo período aqui desses dias com uma nova onda e que tenha necessidade de medidas de limitação, né, restritivas. Não chegamos a fazer um lockdown no Brasil porque não teve uma orientação geral. Então, alguns estados fizeram, outros não, né? Então, mas essa questão de limitação, ela, e principalmente da reserva, do recolhimento, né? É bem expressa pela condição de Marte em Câncer, né? É mais o que puxa para dentro, esconde, recolhe, protege. E aí a gente pode ter, então, esse desenrolar dessa cepa indiana tomando uma crescente aqui também, certo? Como o tema está totalmente evidente com o tema da saúde pública, porque a casa 6 é a casa da saúde pública, certo, pessoal? Bom, em nível pessoal, como eu digo para vocês, as lunações são técnicas, a avaliação de lunação, para as questões do mundo coletivo, ela faz parte do conjunto das técnicas da astrologia mundana ou mundial. Mas se você tiver o ascendente nesse grau aqui, 5 de Sagitário ou 5 de Gêmeos, ou até um grau antes ou um grau depois, pode ter alguma coisa, os eclipses, as luas cheias, elas não vão ter, principalmente a lunação, não terão aspecto por condições importantes sobre a vida particular. São condições que dizem respeito ao mundo coletivo, certo? E sobre postura, é agitação. Então, o que a gente tem que fazer é se conter em termos de público, como todo mundo participa de redes sociais, troca informação, manter consciência para não se deixar levar pela onda dos mutáveis, né? E principalmente direção, né? Porque ela está muito afoita, desgovernada, está bem perdida mesmo, né? Há uma oposição da Lua num signo mutável, disposta por Júpiter num signo mutável, ele está no seu domicílio, mas não significa retidão de forma alguma, certo? Então mantenham atenção para o foco e objetividade nos próximos dias, porque ela está muito agitada, inconstante, numa tônica de surpresas e movimentos repentinos, né? Que não são muito favoráveis. O próximo aspecto depois da lua cheia é o sexto de lua com Saturno, que está na 8, que não é uma casa muito produtiva também, né? E Saturno está no seu domicílio diurno, mas está no movimento retrógrado. E esse sexto, ele já tem uma natureza leve, mas eu penso assim, que ele cumpre com algumas coisas de promessas prometidas, mas pode não ser exatamente no 100% da promessa, vamos dizer. Por exemplo, eu disse para vocês já em alguns vídeos anteriores que a casa 8 representa recursos, coisas de terceiros. Então, no nível mundano, ela representa recurso, dinheiro, finanças, coisas, posses, insumos, como a gente está vendo, de outros países, ou até a própria vacina. E como a gente está vivenciando esse tema dos insumos que são necessários para a produção de vacina, chegando menos, né? Nas últimas semanas a gente tem isso. Promete que vai chegar tal dia, quando vai chegando perto do dia de trazer, de chegar o insumo, falar, não vai chegar aquela quantidade, vai chegar menos. E isso vai acontecer de novo, né? Eu penso que o movimento retrógrado é bem isso, mas vai chegar. O sexto e a condição de Saturno no seu domicílio, no meu ponto de vista, significam isso, tá bom? Outra coisa aqui, pessoal, dia 27, bem agitado. 11h43, a Lua, que vai estar em Sagitário, vai aplicar uma oposição a Vênus. E aí a gente tem aqui a Lua sem poder nenhum em Sagitário, ela não tem nenhuma dignidade essencial em Sagitário, conjunto ao nó do Sul, se opondo a Vênus também sem nenhum poder em Gêmeos. Então, a oposição de imutáveis torna o clima agitado, impaciente, inconstante. Para assunto eletivo, evitem esse momento para programação de atividades, para realização de atividades ou para compras, né? Como o Vênus traz esse tema, ele é bem agitado também.
porque os interesses se alteram muito rápido, muito mesmo. Então, se você, por exemplo, falar, quero comprar tal coisa, preciso comprar uma coisa, a dificuldade em conseguir encontrar aquilo que você quer ou de mudar de direção, ela é muito forte. Então, eu penso assim que tem muita dificuldade para se atingir foco, né? E depois, às 14h35, a Lua vai formar uma oposição a Mercúrio. E isso deixa a quinta-feira muito agitada, argumentativa, falante, pipoca informação daqui, pipoca informação dali. Ela assim, agitada, ela não é tensa, mas eu penso incômoda, muito agitada, muito apressada, bem impaciente e ansiosa, muito ansiosa. E quando for 23h23, a Lua entra em Capricórnio, que é o ponto do seu exílio. E aí, quando a Lua chega em Capricórnio, o humor se fecha bem, né? Mas ele fica centrado, então essa agitação vai diminuir muito no final do dia, bem quase já na virada do dia. E aí a gente vem para o dia 28, sexta-feira, com a Lua ficando um tempão fora de curso. A 1h31 da madrugada, ela vai chegar a um aspecto de sextil a Júpiter, e aí a gente tem um sextil que não é tão interessante, porque Júpiter aqui ele tem queda, né, no signo de Capricórnio. A gente vivenciou muito de Júpiter em Capricórnio no ano passado. E esse sexto, então, perde um pouco da natureza harmoniosa. Eu diria que para ficarem atentos às esperanças que se desenvolvem, expectativas principalmente, né? Não gerem muitas expectativas sobre aquilo que se inicia nesse momento. Procurem ficar atentos com autoconfiança exagerada também, não é tão legal, né? E assim, puxa um pouco para o chão, né? Pés no chão, não deixa a cabeça voar muito, não. Depois, pessoal, não tem aspecto nenhum no dia 28. Então, no dia 28 tem que manter uma atenção, porque a Lua vai ficar fora de curso praticamente o dia inteiro, né? E aí, no dia 29, a gente vem com Mercúrio chegando ao mesmo grau em que está Vênus, no seu próprio domicílio, ele está no comando. Esse momento pode ser interessante para temas de diversão e entretenimento, pode ser muito agradável, ele é leve. Só que depois, ó, lá no meio do dia praticamente, a Lua vai chegar a uma oposição a Marte. Essa oposição não é muito ruim, novamente, porque aí a gente tem a Lua como domicílio aqui em Câncer, né, e Marte na exaltação aqui em Capricórnio. E essa oposição, ela diminui esse teor adverso. Mas ela é bem reservada, estruturada e pode ser um bom momento para organização mesmo, para planejamento, principalmente os planejamentos de médio e longo prazo, ela é muito sólida, né? Assim, a gente pode ter esse momento como um momento para traçar planos, né? Para organizar. Se você estiver lidando com algum tipo de atividade que tenha muitos detalhes, esse momento é interessante para colocar as coisas, né? Os pingos nos is. É bem metodológica, pode ser muito bom, então. Agora, em termos de ritmo, ela não é acelerada, não é apressada, e a Lua em Capricórnio, ela é um pouquinho mais séria, né? E a gente se desvincula de características emocionais e leva as coisas num sentido de comprimento. Eu vejo como um dia produtivo, bem produtivo. E às 19h39, Mercúrio estaciona. No momento em que Mercúrio chega ao mesmo grau em que está Vênus, ele já vai estar praticamente estacionado, né? Bem lento. Então, esse é um momento interessante para a questão comercial, mas não de grande volume, porque ele vai estacionar. Então, talvez essa conjunção de Mercúrio com Vênus seja melhor para compras menores. E Mercúrio estaciona, e esse momento que ele estaciona vai ser em signo de triplicidade do ar no seu próprio domicílio, merece atenção sobre os aparelhos eletroeletrônicos, tecnologias, né, de maneira geral, e comunicações. Então, fiquem atentos às mensagens, né, coisas desse tipo. Ele traz um pouquinho de imprevisibilidade, não é tão legal, né, assim as coisas podem gerar problemas. Também com o trâmite diário, deslocamentos, mas não é assim um dos grandes assuntos, por exemplo, esqueça o que você está fazendo e para de fazer tudo. Porque Mercúrio se movimenta rápido e ele não tem temas, por exemplo, como compromissos longos, né? Então não é alguma coisa para você se assustar muito, né? E aí a gente termina a semana com essa característica aqui do dia 29, tá bom? Então eu deixo um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo, então até mais.